E vamos partilhar então o ecrã com o sumário da aula de hoje. Vou só aqui isto. Ok, como eu vos disse, então, vamos continuar a aula as aulas anteriores, mas agora trabalhando com fórmulas que tenham múltiplos quantificadores, mais do que um. Depois vamos ver quais são as técnicas, ver algumas técnicas de tradução de forma a conseguir fazer a tradução de fórmulas, de frases em português para estas fórmulas mais complicadas. Vamos ver que em alguns casos podemos usar funções, qual é a diferença, e vamos ver na parte final as formas pré-anexas, ou seja, uma espécie de forma canónica destas fórmulas com quantificadores, em que separa claramente os quantificadores do resto da fórmula e que vai ser usada mais tarde para fazer para o sistema de resolução, sistema de inferência de resolução, que ainda não começámos a dar, mas que iremos dar, digamos, para o quarto teste. Bom, frases com múltiplos quantificadores, normalmente, as nossas frases, enfim, as que não são mais triviais, nós estamos interessados em especificar não só propriedades de certos objetos, ou certos conjuntos de objetos, mas também as relações que existem entre esses objetos. E essas relações normalmente envolvem pelo menos dois objetos, ou dois conjuntos de objetos genéricos, e por conseguinte temos que quantificar as fórmulas com mais do que um quantificador. Okay? Por exemplo, todos os objetos têm a mesma forma, aparentemente só classifica um objeto, mas no fundo está a comparar dois objetos e dizer que eles têm o mesmo tamanho, okay? A mesma forma, aliás. E por conseguinte podemos dizer de uma forma mais ou menos direta, embora não seja correta, qualquer que seja x, qualquer que seja y, qualquer que seja o objeto x do conjunto e qualquer que seja um objeto desse conjunto, eles têm a mesma forma. Okay? Ou existem objetos com o mesmo tamanho, enfim, esta aplica-se a todos, existem objetos com o mesmo tamanho é porque existem dois objetos, x e y, e eles têm o mesmo tamanho. Okay? O x e o y têm o mesmo tamanho. Naturalmente, estas formas são muito simples, ok? Mas que são eventualmente erradas, ok? Por exemplo, ou incompletas, pelo menos. Por exemplo, se nós negarmos esta forma, ou seja, se dissermos que todos, não é negarmos, é mais do que negarmos, é negação universal. Todos os objetos têm formas diferentes, ok? Será que nós podemos dizer que qualquer que seja x, qualquer que seja y, o x e o y têm formas diferentes? Não têm a mesma forma? Ou, por exemplo, se existem objetos do mesmo tamanho, será que podemos dizer que existem x, existem y, tal que x tem a mesma forma que o y? Bom, estas formas são trivialmente erradas, ok? Porquê? Porque há aqui um problema que nós teremos que sempre considerar e que nos esquecemos sempre, incluindo eu, incluindo qualquer pessoa normal, ok? Que diz que normalmente associa-se um quantificador a um objeto. Aliás, um objeto, a uma variável a um objeto. E uma variável diferente a outro objeto. No entanto, não há nada que indique que quantificadores que se aplicam a variáveis diferentes, essas variáveis se aplicam a objetos diferentes. Ou seja, é muito tentador ler esta forma no sentido que qualquer que seja o objeto e qualquer que seja outro objeto, eles têm a mesma forma. No entanto, não é isso que aqui está. Aqui está é qualquer que seja o objeto X e qualquer que seja o objeto Y, eles têm a mesma forma. Bom, aqui isto quer dizer é que esta não tem grande problema, além de estar, digamos, não ser exatamente o que nós dizemos e que é muito claro neste caso. Se nós dissermos que qualquer que seja o objeto X, qualquer que seja o objeto Y, ele não tem a mesma forma do outro, bom, como eles podem ser o mesmo, esta frase universal, no fundo, é falsa, trivialmente falsa, porque um objeto não é diferente de si próprio. E esta é trivialmente verdadeira. Qualquer conjunto que tenha pelo menos um objeto, existe um objeto e existe ele próprio, que são do mesmo tamanho. Por conseguinte, muito cuidado quando se utilizam quantificadores com variáveis diferentes. Variáveis diferentes não quer dizer que denotem objetos diferentes. Okay?
E, por conseguinte, a forma de resolver isto, no fundo, o que nós queremos dizer é que todos os objetos têm formas diferentes. Em vez de dizermos simplesmente todo o x e todo o y têm formas diferentes, o que nós temos que dizer é que, como eu estava a dizer, ok, isto basicamente é o que eu estava a dizer. Na prática, se esta fórmula fosse verdadeira, ok, quer dizer que um objeto, um mundo que tivesse pelo menos um elemento, esse elemento não era, era diferente de si próprio. Por isso, no fundo, o que estamos a dizer é que este universo, se esta fórmula fosse verdadeira, o universo que estávamos a considerar não tinha objetos. Okay? Porque se tivesse objetos, tinha pelo menos um, e se tivesse pelo menos um, esta fórmula era falsa. Não pode ser verdadeira pelo próprio. E por conseguinte, para resolvermos esse problema, nomeadamente garantir que os objetos nomeados por dois quantificadores são diferentes, temos que explicitamente dizer isso. E por conseguinte, o que nós queríamos dizer aqui, está subentendido, é que todos os objetos diferentes ou distintos têm formas diferentes. E se nós queremos dizer que todos os objetos distintos têm formas diferentes, o que temos que dizer é que quaisquer que sejam os dois objetos, se forem distintos, então têm formas diferentes. Isso representa-se desta forma. Quaisquer que sejam dois objetos, se o objeto X for diferente do objeto Y, se forem distintos, então eles não têm a mesma forma. E da mesma maneira que os objetos com o existencial, se eu quero dizer que existem objetos distintos com a mesma forma, o que temos que dizer é que existem X e Y, tais que eles são distintos e têm a mesma forma, e estamos aqui com uma fórmula tipicamente aristoteliana, em que o quantificador universal pede uma implicação e o quantificador existencial pede uma conjunção. Por isso estas formas são perfeitamente normais e são perfeitamente, enfim, são as formas que normalmente aparecem, quantificadores universais associados à implicação e existenciais aplicados a conjunções, mas é preciso ter sempre atenção quando se trata com vários quantificadores, temos sempre que ter atenção que x e y não têm necessariamente que denotar objetos diferentes. Se nós queremos que denotar esses objetos diferentes, e se isso for importante, às vezes pode não ser grave, temos que garantir que o x é diferente do y. Eventualmente, num certo domínio de discurso, nós dissemos que há tetraedros diferentes, ou com forma diferente de cubos, teríamos que dizer qualquer coisa como x é um tetraedro e y é um cubo, e aí já não tínhamos que nos preocupar com a diferença, enfim, dentro do nosso domínio de discurso, porque tetraedros e cubos não podem ser o mesmo objeto. Bom, vamos ver então, com este cuidado de garantir que variáveis diferentes não denotam o mesmo, ou podem denotar o mesmo objeto, vamos ver como é que nós transformamos estas fórmulas, ou estas frases, em fórmulas com quantificadores. Por isso, todos os cubos são maiores que todos os tetraedros. Bom, temos aqui claramente dois universais, por isso estamos a falar de todos os cubos, estamos a falar de todos os tetraedros, e esta frase pode ser reescrita da seguinte forma: qualquer que seja o objeto, se ele for um cubo, então, qualquer que seja um objeto, se ele for um tetraedro, então aquele é maior que este. Ou seja, o cubo é maior que o tetraedro. Okay? Por isso a fórmula, traduzida esta fórmula diretamente, dizemos que qualquer que seja um objeto, se ele for um cubo, então qualquer coisa, e esse qualquer coisa, em vez de dizer que o cubo é grande ou pequeno ou qualquer coisa, diz que se houver um outro objeto que for um tetraedro, então o cubo é maior que o tetraedro. Okay? Todos os cubos são maiores do que alguns tetraedros. Bom, aqui todos os cubos mantém-se universal, mas aqui estamos a falar em alguns tetraedros. Por isso temos que dizer, qualquer que seja o objeto, se ele for um cubo, então existe um objeto, ou um ou mais, que é um tetraedro e aquele, por isso o cubo é maior que o tetraedro. E por conseguinte temos qualquer que seja x, se x for um cubo, então existe um y, tal que y é um tetraedro e o x é maior que o y. E reparem que, apesar de ter dois quantificadores diferentes, a fórmula mantém a forma aristotélica, ou seja, o existe pede um quantificador, um operador de conjunção, e o qualquer, por isso o universal, pede uma implicação.
A diferença é que a implicação agora, o implicado, é ele próprio uma fórmula aberta em X, ok? Mas que é uma fórmula mais complicada do que apenas dizer que é grande ou pequena ou qualquer coisa. Bom, outras formas. Alguns cubos são maiores do que todos os tetraedros. Bom, aqui mais uma vez é uma forma aristotélica. Existem objetos, ou existe pelo menos um objeto, ok? Que é um cubo, e é maior do que, aliás, qualquer que seja o outro objeto, aliás, qualquer que seja o outro objeto, e o outro está garantido que cubos e tetraedros são necessariamente diferentes, e por isso, qualquer que seja outro objeto que for se ele for um tetraedro, então o cubo é maior que o tetraedro. Por isso, existe um objeto que é cubo e, isso cá está, o existencial pede uma conjunção, existe um objeto que é cubo e que propriedade é que tem esse cubo? Qualquer que seja o outro objeto, se for um tetraedro, então o cubo é maior que o tetraedro. Cá está, existe, pede uma conjunção, qualquer pede uma implicação. Quando vocês não virem isto é porque a fórmula não é das mais óbvias, ok? Ou a frase é mais arrevesada. Bom, alguns cubos são maiores do que alguns tetraedros. Aqui já temos a situação que estamos a falar de alguns dos cubos, por isso existem cubos. Alguns tetraedros existem tetraedros e por isso temos que dizer que existem objetos que são cubos, ok? E existem um objeto que são tetraedros e o cubo é maior que o tetraedro. Ok? Por isso, como vimos, todos estes objetos satisfazem as regras das frases aristotélicas. O quantificador universal, por exemplo, aqui, pede uma implicação, o quantificador existencial pede uma conjunção e este existencial também pede uma conjunção. Ok? Neste caso, como eu vos mostrei, como eu falei, não é necessário explicitamente dizer que este objeto, que é um cubo, é maior que, aliás, alguns cubos são maiores que todos os tetraedros, não é necessário dizer que eles são distintos, porque, enfim, sabemos que no domínio de aplicação só temos objetos cubos que são diferentes dos tetraedros, por isso é garantido. Senão teríamos que garantir essa situação, ok? Já iremos ver situações dessas. Por isso, como é que nós refraseamos frases um pouco mais complexas? Okay? Aparentemente mais complexas, afinal são muito mais. Nós já tínhamos esta frase, por exemplo, qualquer cubo azul é grande. Diríamos qualquer coisa do género, qualquer que seja o objeto, se esse objeto for um cubo, e se esse objeto for azul, então o objeto é grande. Okay? Aqui o que tínhamos que dizer é qualquer que seja o objeto, se esse objeto for um cubo e for azul, ok? Então ele é grande, ok? Bom, o que nós podemos é, na conjunção, ter coisas um pouco mais complicadas. Por exemplo, qualquer objeto que esteja à esquerda de um tetraedro é grande. Bom, reparem que esta frase, que esteja à esquerda do tetraedro, faz as vezes do objeto ser azul, ok? Neste caso é o objeto que está à esquerda do tetraedro. E por isso, tal como o azul é representado por um predicado ou uma fórmula aberta em X, ok? Blue X tem o X é aberto, o objeto que esteja à esquerda do tetraedro também há de ser representado por uma fórmula aberta em X. Conseguinte, como podemos refrasear esta fórmula é qualquer que seja o objeto, se esse objeto for um cubo, e este que corresponde ao I, por isso é conjuntivo, e se existir o outro objeto que seja tetraedro e aquele esteja à esquerda deste, ok? Ou seja, isto é uma forma revezada de dizer que o tetraedro está à esquerda, aliás, que o cubo está à esquerda do tetraedro, por isso, se existir um outro objeto que seja um tetraedro e o cubo está à esquerda do tetraedro, então, nesse caso, o cubo, este primeiro objeto, é grande. Por conseguinte, a fórmula é semelhante, substituindo este blue X por esta frase mais complexa, ou seja, qualquer que seja o X, se X for um cubo e se existir um Y que é tetraedro e o cubo está à esquerda do Y, nestas condições, então esse cubo é grande. E por conseguinte, esta fórmula blue X é uma fórmula que é aberta na variável X. Esta fórmula que se substitui, existe num X tal que é tetraedro e left off,
também é aberta em X e, por conseguinte, precisa deste quantificador para fechar a fórmula, emprestar, digamos, sentido à variável X que estamos a falar. Ok? Tal como está aqui indicado. Há situações em que o português é traiçoeiro. Ok? Por exemplo, qualquer cubo que esteja à esquerda de algum tetraedro também está à sua frente. Okay? O que é que estamos aqui a falar com este algum tetraedro? Bom, no fundo, apesar de dizer aqui o algum, eu acho que estão de acordo que, de alguma forma, isto quer dizer que qualquer cubo que esteja à esquerda de um qualquer tetraedro, okay, também está à sua frente. Ou seja, basta haver um tetraedro. Aliás, não basta haver um tetraedro, enfim, isto é uma interpretação possível, não basta haver um tetraedro, mas qualquer cubo que esteja à esquerda de algum tetraedro, muitas vezes, ou neste caso, é preferível ou é mais normal traduzir isto de um qualquer tetraedro. Não precisa de existir um qualquer, ok? Isto em português isto às vezes é complicado traduzir estas frases, mas acho que é fácil perceber que quando eu digo qualquer cubo que está à esquerda de algum tetraedro, é qualquer cubo que esteja à esquerda de um qualquer tetraedro. Ok? E aqui temos um problema, que algum normalmente pede um existencial, qualquer que é usado nesta frase, pede um universal. E, por conseguinte, penso que é mais correto, enfim, é mais consensual traduzir esta primeira forma da seguinte forma. Qualquer que seja um objeto, se ele for um cubo, e qualquer que seja o objeto, se este for um tetraedro, okay, de algum, por isso, e aquele estiver à esquerda deste, então enfim, o cubo está à frente também. Por conseguinte, qualquer que seja o objeto, se ele for um cubo, então, se todo o objeto y, se qualquer que seja o objeto y, que for um tetraedro e estiver à direita, neste caso, do x, então o x está à frente do y. Okay? Bom, eventualmente, esta frase pode ser traduzida com o existencial e, eventualmente, isto enfim, pode ser ambíguo. Muitas vezes temos que explicitar mesmo o que é que queremos dizer, qual é exatamente a forma que queremos dizer, porque o português, nesse aspecto, tem alguma ambiguidade. Okay? Por outro lado, nós falámos em funções e, em princípio, todas as funções podem ser substituídas por predicados. Ou seja, quando dizemos que todas as pessoas amam a sua mãe, a mãe deles, podemos representar esta fórmula com um predicado, loves, ou ama, com dois argumentos, a pessoa e a sua mãe. E, por conseguinte, podemos dizer que podemos usar para traduzir esta fórmula, podemos usar esta frase ou este predicado, mother of, okay? Mãe de, e por conseguinte podemos dizer que qualquer que sejam duas pessoas, ou quaisquer que sejam duas pessoas, se a segunda for mãe da primeira, então a primeira ama a segunda, por isso o filho ama a sua mãe. Por isso qualquer que seja x e qualquer que seja um y, por isso quaisquer que sejam duas pessoas, okay? Se a segunda, por isso o y, for mãe da primeira, por isso y é mãe de x, então o x ama a mãe. No entanto, esta fórmula, esta frase pode ser simplificada se usarmos o símbolo funcional mother of, ou seja, associarmos a uma pessoa a sua mãe. E por conseguinte, em vez de representarmos uma fórmula com dois quantificadores, representamos a forma apenas com um quantificador, que é a pessoa, e temos uma função para explicitar a mãe dessa pessoa. E, por conseguinte, podemos dizer qualquer que seja a pessoa X, ou qualquer que seja o X ama quem? Ama a mãe do X. Okay? E, por conseguinte, quando se trabalha num determinado domínio e se escolhe uma assinatura para representar o conhecimento que temos do domínio, temos estas duas opções. Usar um símbolo predicativo para uma relação funcional ou usar diretamente a relação funcional com um símbolo funcional. Obviamente, esta fórmula não é exatamente equivalente a esta, porque esta tem implicitamente a noção de que só existe uma mãe. Okay? Por isso existe uma função, por isso a cada objeto nós podemos associar apenas uma pessoa. Aqui
não está claro que só existe uma mãe. Okay? Por isso, depois, no contexto, se calhar teríamos que dizer que qualquer que seja x e y, se y é a mãe do x, então não há mais ninguém que seja mãe do x. Okay? Iremos ver isso mais tarde, mas nesta primeira fase nós podemos escolher, somos livres de escolher uma assinatura para representar os predicados e funções que são aplicáveis ao nosso domínio e teremos que ter o cuidado, se for um predicado, pode ser uma forma apenas com um quantificador, se usarmos uma função, se usarmos um predicado binário para uma função, teremos que ter o cuidado de garantir que sempre que a primeira variável, a mesma variável não pode ser predicada com duas variáveis diferentes, porque a relação é funcional. Bom, há apenas alguns cuidados a ter. É preciso garantir realmente que os símbolos funcionais representam de facto funções, ok? Por isso nós podemos dizer, como estávamos a dizer, que existe uma relação que existe entre os símbolos funcionais e os predicados correspondentes. Podemos, no nosso universo de discurso, no nosso conhecimento, usar os dois predicados e usar aquele que nos dá mais jeito, mas temos que ter sempre atenção que qualquer que seja x, quaisquer que sejam os dois objetos, dizer que x é mãe do y é equivalente a dizer que o x é mãe do y. Okay? Por isso tem uma relação de equivalência entre o predicado e a função e a igualdade, digamos, da função. E, por conseguinte, se tivermos isto presente, podemos usar os dois predicados, aliás, os dois símbolos, um para predicados e outro para funcionais. Na nossa descrição do nosso modelo, do nosso mundo, podemos usar interativamente ou alternativamente os dois predicados, desde que tenhamos este axioma, se quisermos, explícito. No entanto, temos que ter a garantia que isto realmente acontece, ou seja, que o símbolo é funcional e, por conseguinte, não podemos dizer que todos os objetos ou todas as pessoas gostam que todas as pessoas gostam dos seus filhos. Podemos dizer que todas as pessoas gostam da sua mãe, mãe há só uma, mas não podemos dizer que todas as pessoas gostam dos seus filhos, porque pode haver mais que um filho. E, por conseguinte, esta forma é perfeitamente correta, ou seja, quaisquer que sejam duas pessoas, se a primeira for filho do segundo, por isso pode ser a mãe ou o pai, então o mãe ou o pai gostam do seu filho. Mas já não podemos dizer, já não podemos usar esta frase, toda a pessoa gosta do seu filho, filho de, porque filhos há muitos. Ou pode haver muito, ou pode até não haver nenhum. E, por conseguinte, a função não pode ser usada uma função filho de, porque não é uma função. Ok. Fórmulas para anexo. Já vimos técnicas de tradução. Agora, podemos ver como é que as fórmulas que podem ser mais ou menos complicadas, algumas que vimos aqui, por exemplo, já tivemos aqui o cuidado de colocar os quantificadores à cabeça, neste caso é fácil de perceber porquê, quaisquer que sejam duas pessoas, em vez de dizer qualquer que seja uma pessoa, então qualquer que seja outra pessoa, que é o que fizemos anteriormente, aqui dizemos logo diretamente quaisquer que sejam duas pessoas e temos os quantificadores à cabeça. Aqui atrás, por exemplo, não foi isso que fizemos. Mesmo quando há dois quantificadores universais, que estava aqui, todos os cubos são maiores que todos, enfim, não era este o caso, mas de qualquer maneira, podemos dizer à mesma, quaisquer que seja o par de objetos, em que um é um cubo e outro é um tetraedro, mas não fizemos qualquer que seja o par de objetos. Dissemos qualquer que seja o objeto que é cubo, então qualquer que seja o objeto que é y, que é um tetraedro, então existe uma relação, um é maior que o outro. E neste caso verificamos que os quantificadores aparecem a meio da fórmula, ok? Aparece uma fórmula aqui, esta parte da fórmula que é quantificada pelo x contém ela própria uma fórmula quantificada. E por isso que é conveniente, até para arranjar uma maneira standard de olhar para as fórmulas e verificar se elas são equivalentes ou iguais, equivalentes em particular, é conveniente pôr todos os quantificadores à cabeça, como fizemos há bocado. Okay? Nós podemos fazer isso diretamente, em alguns casos, mas quaisquer que sejam dois objetos, okay? Qualquer que seja x e qualquer que seja y, então se x é um cubo e se o y é um tetraedro, então o x é maior que o y. Mas isso já, reparem que tem aqui uma transformação que este quantificador, esta implicação
passa a ler-se como um I. Quaisquer que sejam dois objetos, se um for um cubo e o outro for um tetraedro, então, e por conseguinte, temos que arranjar uma forma, ou um procedimento, para colocar fórmulas que têm os quantificadores dispersos no meio da sua forma, arranjar uma forma de passar os quantificadores todos para a cabeça. Okay? Isso é chamada forma Prenex, que é o que vamos ver agora. Que é aqui, ainda não é aqui, ok? Que é exatamente esse o objetivo, ok? Garantir que todas as fórmulas são escritas de uma forma tal que tenha um conjunto, todos os predicados apareçam à cabeça, ok? É chamado prefixo da fórmula, e todo o resto da fórmula, ou seja, a sua matriz, aparece depois, ok? E estas são as fórmulas depois que irão ser usadas enfim, podem não ser as formas mais naturais de escrever, em termos de dedução natural, e de trabalhar e raciocinar em termos de tradução natural, de dedução natural, mas são aquelas que são necessárias para o outro sistema computacionalmente mais eficiente, que é o sistema de resolução. Okay? Bom, seja como for, o que é uma forma Prenex, para começar? É uma forma bem formada, diz-se na forma Prenex, se ela é constituída por uma sequência de quantificadores, seguida de uma forma em que todas as variáveis ocorrem livres, ou seja, na forma que vem à frente dos quantificadores, não há quantificadores. Okay? A sequência de quantificadores é considerada ou denominada o prefixo da fórmula, Prenex, e a fórmula sem variáveis ligadas a esses quantificadores é a matriz da fórmula. Okay? Por exemplo, esta fórmula que aqui está, existe um objeto que é um cubo e existe um objeto que é um tetraedro e o cubo é maior que o tetraedro, não está na forma Prenex, ou seja, não tem os quantificadores à cabeça porque há um quantificador que aparece no meio da fórmula quantificada por este. Okay? Mas é fácil de ver que se nós dizemos que existe um cubo, no fundo existe um cubo maior que um tetraedro, o que podemos dizer é que existem um par de objetos em que um é um cubo e o outro é um tetraedro e o x é maior que o y. E, por conseguinte, à parte da associação, podemos transformar esta forma com quantificadores dispersos numa forma que tem os quantificadores à cabeça e, por conseguinte, este corresponderá ao prefixo desta forma e a frase que vem a seguir, a forma que vem a seguir, que não tem quantificadores, será a sua matriz. Neste caso, a quantificação é mais ou menos imediata, mas agora temos que ver como é que fizemos, como é que passámos um quantificador do meio da fórmula para o interior, aliás, do meio da fórmula para o seu início. Okay? Bom, isso podemos fazer tendo em atenção o seguinte, o que nós sabemos sobre equivalências booleanas, ou seja, o que é que nós podemos fazer com fórmulas, como é que podemos traduzir fórmulas de implicação em fórmulas de disjunção, etc. Leis de Morgan para quantificadores, vamos ver que temos que usar, quando usarmos negações de fórmulas, temos que passar a negação para dentro, e as leis da quantificação nula. Okay? Vamos ver aqui exemplos. Primeiro, aliás, vamos dar aqui a receita e depois vamos ver aqui exemplos. Por isso, a primeira coisa que temos que fazer para fazer a forma Prenex é eliminar os símbolos de implicação e de equivalência. Okay? Depois podemos recuperá-los, mas por uma questão de normalização, vamos eliminá-los, ok? Eliminar é dizer que se φ implica psi, é a mesma coisa que dizer não φ ou psi, ok? E na equivalência é só repetir isso. Depois, aplicar as leis de Morgan, ok? Podemos ter negações de fórmulas, ok? Como nós queremos que os quantificadores apareçam no início, a negação de uma fórmula quantificada, nós temos que passar o quantificador para fora. E por conseguinte, como é que nós passamos o quantificador para fora? Se tivermos a negação de uma fórmula quantificada, já sabemos que a negação do quantificador universal é o quantificador existencial aplicado à negação da fórmula e vice-versa, a negação do existencial é o quantificador universal aplicado à negação da fórmula. Como é que nós passamos quantificadores para o início usando regras da quantificação nula? Okay? Se nós tivermos todo o x desculpa, se nós sabemos que todo o x se aplica ao φ e duas formas, em que uma tem
uma contém o X, a outra não contém, é livre do X. Nós sabemos que, em geral, estas fórmulas podem não ser equivalentes, mas são sempre equivalentes quando uma delas não corresponde ou não contém a variável X. E por isso podemos sempre dizer que qualquer que seja X, φ e psi de X é a mesma coisa que isolar o X, o φ, ok? E por isso, se tivermos uma fórmula com quantificação nula, essa fórmula não está quantificada, mas podemos eventualmente passar este quantificador para fora, como está aqui, e quantificar a fórmula toda. E a mesma coisa para todas as combinações de existenciais e universais, com conjunções e disjunções, e por isso só temos conjunções e disjunções, porque já eliminamos as implicações. Ok? Por isso é preciso ter algum cuidado para renomear, ok? Porque esta forma, enfim, já iremos ver, de forma a garantir que todos os quantificadores utilizem variáveis com nomes diferentes, para não haver confusão. Ok? Vou ver este exemplo. Este é o primeiro que tínhamos visto, não é? Existe um x, tal que cubo x e etc. Bom, olhando aqui para a fórmula que aqui está, primeiro não temos que, vamos usar os passos todos, por isso não temos que nos preocupar com implicações, não existem, não temos que nos preocupar com as leis de Morgan, não há negações, agora temos que usar as regras de quantificação nula, nomeadamente, existe um y, só se aplica a esta fórmula, mas não se aplica a esta. Mas como esta fórmula não contém a variável y, está ligada com uma conjunção, isto é como se fosse uma fórmula independente do y, e por isso o y pode quantificar toda a fórmula, incluindo o cubo. Pode, por isso, passar para fora, porque no cubo x não ocorre a variável, nesta variável cubo x, não ocorre a variável y de uma forma livre. E por conseguinte podemos transformar esta fórmula, passando o quantificador para dentro, ou para fora, aliás, passando digamos, a predicar todo o resto da fórmula, e depois é uma questão de libertar os parentes. Por isso, podemos eliminar estes parentes que não adiantam nada de novo, tal como estes parentes aqui, a fórmula tem duas conjunções, a conjunção é associativa, por isso esquecemos de pôr aqui este parente que aqui aparece. Ok? E, por conseguinte, a fórmula que tinha um y aqui lá dentro, quantificada universalmente dentro, passa a ter a fórmula pré-nex, em que aparece a matriz, por isso é conjunto dos quantificadores à cabeça, e o resto da fórmula, a matriz, desculpem, o prefixo, e a matriz sem quantificadores aparece à direita. Outra fórmula, qualquer que seja x, se x é um cubo, então existe um y tal que, por isso, todo o cubo é maior do que algum tetraedro. Ok? Bom, eliminar os símbolos de implicação, que é importante. Porquê? Porque existe aqui uma implicação, e esta implicação, já sabem que corresponde a uma negação deste ou aquele. Okay? Por isso, A implica B é não A ou B. A seguir temos a mesma coisa, por isso passar as negações, usar as leis de Morgan. Aqui a negação só se aplica a um predicado, por isso não temos que nos preocupar com leis de Morgan, e a seguir temos que passar o existencial para fora, porque o existencial, por isso a variável existencialmente quantificada, não ocorre nesta primeira parte, e por isso podemos simplesmente passar este existencial para aqui e ter o cuidado de garantir aqui que este parente se mantém, ok? Há um ou de um i. E como temos um ou de um i, é esta a forma que temos aqui dentro da matriz, e eventualmente, se quisermos, podemos recuperar o símbolo de implicação. Negação de ou qualquer coisa é esse implica essa outra coisa. Okay? E por isso, em termos práticos, se o existencial aparecer à direita do símbolo de implicação, nós pura e simplesmente podemos passá-lo para fora sem alterar o significado da fórmula. Okay? Mas, enfim, isto justifica-se pela utilização dos vários passos que foram mostrados. Embora quem tenha alguma prática olha para esta forma e mete imediatamente o predicado para fora sem problema. A situação pode ser mais complicada se tivermos vários predicados, várias fórmulas, e a fórmula que estamos a falar for um bocado mais a revezar, ok? Bom, vamos lá ver.
como é que nós definimos o que é um avô, quem é que é avô de quem? Podemos usar, digamos, esta fórmula ou esta forma, que não é a forma mais natural de dizer, mas que dá para definir. Por isso, quaisquer que sejam três pessoas, por isso temos que, se estamos a falar de um avô, temos que falar de alguém pelo meio, um pai ou uma mãe. Por isso, quaisquer que sejam três pessoas, se a primeira é progenitora da segunda, por isso é o pai ou a mãe da segunda, e a segunda é progenitora da terceira, por isso é mãe ou pai da terceira, então a primeira e a terceira são avô-neto, ok? E por conseguinte podemos dizer qualquer coisa deste género. Quaisquer que sejam três pessoas, e agora estamos a falar em três quantificadores, se a primeira for progenitora, parent da segunda, e a segunda for parent da terceira, ok? Então nesse caso nós podemos dizer que a primeira é grande parent, é avô ou avó da segunda. Ou então podemos dizer de uma maneira diferente. Quaisquer que sejam duas pessoas, a primeira é a avó da segunda, se existir uma terceira, de que a primeira seja progenitora e que, por sua vez, seja progenitora da segunda. Ok? Esta, se calhar, é a definição direta. Se nós queremos saber quem é que é pai de quem, ou quem é que é avô de quem, dizemos o seguinte: quaisquer que sejam duas pessoas, ok? Se existir uma terceira, isto está aqui já renomeado, se existir uma terceira, Z, tal que a primeira é pai ou progenitora da terceira e a segunda e a terceira é progenitora da segunda, ok, isto aqui não é muito fácil dizer isto em português de uma maneira simples, é sempre grande. Então, nesse caso, nós podemos dizer que a primeira é avô da segunda. Okay? E repara que as formas aqui já são diferentes. Okay? Aqui falamos em três quantificadores e temos aqui uma quantificação desta forma. Aqui temos dois quantificadores e existe um quantificador aqui, mas na parte esquerda da forma e não na parte direita como há bocado. Bom, se aparece na parte esquerda da forma, vamos ter que ter mais algum cuidado. Ok? Vamos ver porquê. Usando os três passinhos nesta fórmula, ok? É claro que aqui não temos nada que fazer, esta fórmula já está na forma pré-anexo. Os quantificadores estão todos à cabeça, ok? Nesta segunda fórmula, ok? O que é que nós temos? Temos que este quantificador existe, está dentro de uma fórmula, por isso este quantificador existe, aplica-se apenas a esta fórmula que aqui está e por isso não se aplica a toda a fórmula, ok? Por isso não pode simplesmente ser posto cá fora. Este quantificador só se aplica a esta fórmula e por isso temos que aplicar as regras que falámos há pouco, que é, primeiro, eliminar os símbolos da implicação. Esta implicação vai ser substituída por ou se nega isto, A implica B, não há ou B, e por isso temos que negar o quantificador existencial. Okay? Agora aplicar as leis de Morgan, e agora temos a negação de um existencial. A negação do existencial é universal da negação. Okay? É universal da negação, negação só até aqui. Okay? Depois, agora sim, esta fórmula está quantificada pelo Z, esta fórmula está livre do Z. Então, uma disjunção em que um dos termos está livre do outro, do predicado, do quantificador da outra, então este quantificador pode aplicar-se às duas, porque o Z não aparece nesta forma. Só tem as variáveis x e y, e por conseguinte, qualquer que seja Z, pode quantificar toda a fórmula que vem a seguir. Okay? E por conseguinte, agora a partir daqui é só tirar parênteses. Okay? Por isso qualquer que seja Z pode ser retirado. Okay? E aqui temos a negação de qualquer coisa ou outra, por isso é a mesma coisa que dizer que esta implica aquela, e pode-se finalmente retirar este parênteses porque não é necessário, e retirar este parênteses, aliás, substituir a negação do A ou B por A implica B. E cá está, apesar das duas formas serem bastante distintas na forma, em particular esta pede universais, esta pede aqui um existencial pelo meio, quando passamos para a forma pré-anexo, verificamos que elas têm a mesma forma, nomeadamente esta fórmula que não estava na forma pré-anexo, quando é colocada na forma pré-anexo, resulta exatamente na mesma que tínhamos anteriormente. Ok?
Por outro lado, é preciso ter alguma atenção neste processo, porque quando dizemos que uma fórmula está livre, etc., temos que garantir que não confundimos as variáveis. Ok? Por exemplo, existem objetos que são cubos e objetos que são pequenos. Ok? Nós podemos dizer que esta fórmula é: existe um x que é cubo, ou existem x que são cubos e existem x que são pequenos. Ok? Mas temos que ter atenção que este existencial aplica só a esta fórmula, este existencial aplica só a esta fórmula. Bom, se este existencial se aplica só a esta fórmula, esta forma que aqui está, este cubo x, é independente desta variável, não está a referir à mesma variável. E podíamos digamos, ter a veleidade de dizer, ok, então se esta fórmula no meio uma variável que não é quantificada por esta, podíamos passar a pôr o quantificador cá para fora, ok? Bom, isso, e eventualmente depois retirar o segundo, só que isto levantava um problema, é que de repente o mesmo quantificador, se nós não tivéssemos o cuidado de renomear as variáveis, o mesmo quantificador passava a referir os dois predicados. Isto obviamente é um erro, porque existirem cubos e existirem objetos pequenos não é a mesma coisa que dizer que existem objetos pequenos. Pode haver cubos que não são pequenos e pequenos que não são cubos, e por conseguinte esta forma seria verdadeira, mas esta seria falsa. E por conseguinte, se nós fizéssemos digamos, esta simplificação, este curto-circuito, dizer que como este existencial não se aplica a esta fórmula, então podemos pôr o existencial para fora, como fazíamos aqui, e depois eliminar este, porque existe x, é uma repetição. O que temos que fazer, antes de fazer estas operações, é renomear as variáveis. Chamar, por exemplo, a esta, chamar y, ok? E agora sim não havia dúvidas que quando eu passasse o y para fora, ok? Não se confundia a variável y com a variável x. Okay? É preciso ter sempre este cuidado para não fazer falsas equivalências. Por outro lado, a ordem dos quantificadores. Quando chegamos a uma situação destas, podemos ter fórmulas com vários quantificadores à cabeça, okay? Na forma para anexo. E por isso temos que saber enfim, o que é que podemos fazer com a ordem dos quantificadores. E na realidade, os quantificadores não têm problemas, se forem todos iguais, do mesmo tipo, não têm problemas com a sua ordem, a ordenação é diferente, dizer qualquer que seja x e qualquer que seja o y. É a mesma coisa dizer qualquer que seja o y, qualquer que seja o x, mas se for misturas de universais e existenciais, a situação é mais complicada. Por exemplo, neste caso, qualquer que seja x, qualquer que seja o y, é a mesma coisa que trocá-las. O existe um x e existe um y, é a mesma coisa que trocá-las, mas quando os quantificadores são diferentes, as fórmulas já não são equivalentes, ok? Para qualquer objeto existe um outro, ou existe um objeto que é da mesma forma, que é da mesma forma de um outro, ok? Tem quantificadores diferentes. Num caso diz que qualquer que seja o objeto x, existe um y, neste caso diz que existe um y para qualquer x. E por conseguinte, eles não são equivalentes, ok? A forma para qualquer objeto existe um da mesma forma, ok? Pode, à parte a falta do x diferente de y, que não vamos complicar, podemos dizer que qualquer que seja x, existe um y que tem a mesma forma do x. Existe um objeto que é da mesma forma, existe um y, okay? Tal que qualquer que seja o objeto tem a mesma forma. Okay? Por conseguinte, temos que ter cuidado que estas formas não são equivalentes e isso pode-se ver por um exemplo simples. Okay? Vamos assumir que temos aqui um universo de discurso em que temos dois cubos, duas bolas, ok? E neste objeto, neste universo, como é que nós analisamos esta fórmula? Ok? Qualquer que seja o objeto x que se escolha, existe um objeto que... ok. Ok. Estava a ver aqui se havia problema. Não, não há problemas com a desigualdade. Isto é pressuposto que o y seja diferente do x, por isso devia ser explicitamente dito isso, mas mesmo sem dizer isto. Esta fórmula, ok, qualquer que seja o objeto, qualquer que seja o objeto x, existe um objeto que tem a mesma forma, isto é verdade. Porquê?
se nós escolhemos qualquer que seja o objeto, enfim, há 4, vamos ver o que acontece com 4. Para o objeto A, será que existe alguém que tenha a mesma forma? Ok? Mesmo que seja distinto, o A é a mesma forma que o B. E o B é a mesma forma que o A. Ok? Estou aqui a considerar que eles têm que ser distintos, nem sequer estou a considerar que eles sejam o mesmo. Por outro lado, para o C, existe um objeto que tem a mesma forma do C, que é o D, e existe um objeto que tem a mesma forma do D, que é o C. Okay? Por isso, quaisquer que sejam os objetos distintos, esta fórmula é verdadeira. E esta? Bom, aqui vamos ver o que acontece. Okay? Será que existe um objeto que tem a mesma forma de todos os outros? Bom, será que o A tem a mesma forma de todos os outros? Não, porque o C e o D não têm a mesma forma. Será que o B tem a mesma forma dos outros? Também não, porque o C e o D não têm a mesma forma. Será que o C tem a forma dos outros? Não, porque o A e o B não têm a mesma forma e o D também não. E por conseguinte, esta fórmula, mesmo para objetos diferentes, distintos, que não está aqui expresso, mas vamos assumir que é isso que queremos dizer, esta fórmula será verdadeira neste universo, mas esta fórmula é falsa neste universo e por conseguinte as fórmulas não são equivalentes e vamos ter que ter bastante cuidado com a ordem dos quantificadores nas fórmulas pré-anexo. Vamos ter que ter bastante cuidado com a ordem dos quantificadores e não os podemos trocar quando eles têm tipos diferentes. E por conseguinte, podemos na realidade verificar que existem algumas relações não de equivalência, mas de implicação ou de consequência. Por isso, se existe um objeto que está numa certa relação com todos os outros objetos, então todos os objetos têm um que tem essa relação. Ou seja, assim é mais difícil, mas vamos ver em português, ok? Se existe, o exemplo clássico é, se existe um Deus que todos os humanos adoram, ok? O X adora o Y, isto é o exemplo clássico. Se existe um Deus que todos os humanos adoram, não quer dizer que todos os humanos adorem um Deus. Não é equivalente. Pode acontecer que todos os humanos adorem um Deus, mas não existe um Deus que todos os humanos adoram. Ou seja, os cristãos adoram o Jesus, ou os muçulmanos adoram o Alá, os budistas adoram o Buda, etc. Por isso, não é o mesmo. Por isso, esta fórmula é mais forte que esta. Se esta for verdadeira, se existir um Deus que toda a gente gosta, então toda a gente gosta de um Deus. Neste caso, até sabemos que é o mesmo. Mas, ao contrário, isso não é verdade. Se todas as pessoas gostam de um Deus, não quer dizer que exista um Deus de quem toda a gente gosta. Okay? Bom, basicamente, enfim, isto agora, esta parte, tínhamos de ter cuidado quando fizemos a análise, é isso que eu estava a dizer, qualquer objeto existe todo da mesma forma, nós omitimos esta diferença que tínhamos que ter dito naquelas frases anteriores, mas a análise mantém-se correta, por isso eu simplifiquei, mas tenham atenção que a análise que eu fiz anteriormente, para ser correta, para que as fórmulas não sejam tipicamente vazias, deveriam ter o X diferente do Y. Okay? Se estamos a falar em dois objetos que têm a mesma forma, estamos a falar em dois objetos distintos, senão, se forem o mesmo, é óbvio que têm a mesma forma. Okay? Bom, e acho que podemos ficar por aqui. Não sei se tem alguma dúvida em relação a esta matéria. Se tiverem, podem falar agora. Há aqui no chat. Já alguém estava com cortes, não sei se já ouviram tudo sem cortes ou não. Eu tive um corte ou dois que eu fui alertado de um corte ou dois, mas conseguiram ouvir bem ou não? Bem, Mais ou menos. a aula está a ser gravada, por isso depois vão se quiserem perceber alguma coisa que não tenham percebido em direto, podem ir à gravação, que ela está, em princípio, sem cortes, ok? Bom, só para então, para relembrar, na terça-feira vai haver teste, ok? Às 7 da tarde, não tenho as salas colocadas, mas vou-vos enviar um e-mail com as salas a que cada um deve ir. E por outro lado, quem não puder, quem tiver justificação para não fazer o teste presencialmente, deve-me alertar até segunda-feira, à hora do almoço, para eu organizar as coisas para esses alunos. Alguma dúvida mais? Ó, professor, Diga.
Tenho uma dúvida só em relação ao teste, que é o primeiro e segundo exercício que normalmente vinham, eles não vão vir, não é? Não vão Ou vir seja, não quantificados. vão vir Ou seja, no quantificadores. teste não vai haver fórmulas quantificadas. Ponto. Não, não percebi, professor. É que houve No um corte. teste não vão aparecer fórmulas quantificadas. Ponto. Ok, tá bom. O resto, tudo pode acontecer, ok? Ok, então esse exercício nem vale a pena ver A do ano parte da passado. quantificação, por isso o capítulo 9, não é? Até o capítulo, vai tudo até o capítulo 8. Capítulo 9 em diante não vai. Ok? Não percebi nada porque houve um corte. A matéria para o teste é até o capítulo 8. Capítulo 9, que começa a quantificação, já não vem para o teste. Ok, tá bom, professor. Obrigado. Por isso, a regra simples é, não há fórmulas quantificadas no teste. Ok, Tá? tá bom. Obrigado. Desculpem lá, mas estava aqui com o servidor errado. Não sei o que é que se passa com o servidor que devia ter sido usado. Bom, então, se não houver mais dúvidas, bom fim de semana. E na terça-feira, bem, vocês vão às aulas de segunda e terça, mas na terça-feira lá vos encontrarei no teste. Ok? Até terça. Bom fim de semana. Fim de semana.